Oi, Micheline, pessoal. É o Wagner Prado falando da Canga Soluções. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui sobre liderança e inovação. Fala galera, tudo bom? Hoje o nosso bate-papo vai ser leve, gostoso e caso vocês tenham dúvida, queiram interagir, queiram falar, pode postar, pode mandar. Estaremos aqui justamente para interagir, aprender com vocês também. Então, a hora é essa. Eu, Micheline Carvalho e Wagner Prado, iremos começar a nossa jornada no YouTube. Vamos embora? Vem com a gente! Primeira coisa que eu gostaria de pedir a vocês, compartilhem nossa apresentação, nosso vídeo, assinem nosso canal, né? Se inscrevam no nosso canal, porque ajuda a gente a colocar conteúdo. E comentem, coloquem dúvidas, sugestões do que a gente possa conversar aqui no nosso canal. O que nós falarmos aqui, vocês quiserem colocar qualquer pergunta depois, quem não estiver ao vivo, nós responderemos com todo prazer e tragam temas para que a gente possa discutir aqui. Hoje a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre um assunto que muitos gestores vêm conversar com a gente, que é a dificuldade que muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, têm em inovar. Como conseguir criar um processo de inovação dentro da empresa para justamente poder concorrer com o mercado que está sempre requerendo inovações para que a gente possa crescer ante nossos concorrentes e ante as mudanças que nós temos no mercado, né? As mudanças constantes que nós temos no mercado, e temos que estar sempre nos adaptando aí a essas mudanças, senão a gente morre, senão a gente não permanece em pé no mercado. Galera, e assim, o que a gente está trazendo, tá? É muito o que a gente vive na nossa realidade, tá? Muitas das coisas que eu vou falar, que o Wagner vai falar, e até mesmo em outros vídeos, outros visitantes que a gente pretende trazer, vai ter a ver com a realidade de uma pequena empresa, de uma média empresa que a gente atende, e aí são dores realmente que nós temos todo dia. Então, assim, compartilhe conosco a sua dor, vamos compartilhar a nossa. Temos dificuldade, como toda pequena empresa, e eu acho que isso não é novidade para ninguém. A ideia aqui é crescermos juntos. Então, vamos lá. O que acontece muito, né, em nossos clientes, quando a gente conversa com eles, né, com as lideranças, é como criar uma mentalidade nos colaboradores de inovação. O que é isso? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar um pouquinho é o que é inovação. Muita gente pensa em inovação algo muito disruptivo, né? Minha empresa tem que criar alguma coisa fora do comum e que mude o mercado, e aí eu vou fazer a diferença e ganhar muito dinheiro, como uma Apple, por exemplo, na época que criou o iPhone, né, que foi uma invenção disruptiva, né, tirar o teclado de um telefone. Ninguém achava que fosse possível, né? A gente tinha aqueles telefones com a tela pequenininha e tinha que ter um teclado grande para a gente poder digitar. Então foi uma inovação disruptiva. A inovação surge de uma ideia. Essa ideia, então, é compartilhada com o grupo, é discutida com o grupo, ela é analisada a sua viabilidade, os seus riscos, qual a forma de executar essa ideia, e aí sim você transformar essa ideia em algo palpável, numa entrega. Então só quando você transforma essa ideia numa entrega é que ela se torna uma inovação, porque senão ela é só uma promessa. Então a ideia é um evento individual e depois, em discussão com o grupo, se torna algo palpável. E aí nós temos uma inovação. Algo real, né? Algo real. Lembrando que, assim, quando a gente fala de inovação, a inovação ela parte desde a melhoria de produtos até, como o Wagner disse, algo novo, né? A gente às vezes pensa só que a inovação está relacionada a algo totalmente novo ou algo realmente disruptivo. E a gente precisa pensar no processo da geração de valor que essa inovação
seja na melhoria de produtos, serviços, processos, não interessa, vai trazer de impacto para a empresa. Então, assim, o que isso vai ser transformado realmente vai gerar valor para dentro da sua empresa? A gente pode pensar nisso como um processo de inovação. E um pouco mais à frente, a gente vai falar de vários tipos de inovação. Né? Como a inovação ela pode ser destrinchada em vários modelos. Né? E aí a gente pode dizer que existe uma inovação incremental, que existe uma inovação radical, uma inovação disruptiva. É uma série de coisas que a gente tem que avaliar, porque muitas vezes uma pequena e média empresa ela fica atrelada que a inovação é algo que precisa surgir totalmente do zero, radical, totalmente disruptiva. E não, a gente precisa entender qual é a necessidade da inovação dentro da nossa organização. É claro que tudo que você faz para melhorar, por exemplo, um processo dentro da sua empresa é uma inovação. Né? Geralmente, também como a Micheline falou, tem que trazer valor para você. Ou uma redução de custo. Não é só uma melhoria, né, eu melhorei aqui a inovação. Não. O que essa melhoria, o que essa inovação incremental está trazendo de ganho real para a empresa? Né? Exatamente. Seja um ganho de redução de custos, seja de agilidade num processo produtivo, né, ganho de tempo, seja aumento de faturamento, tem que ter um valor agregado. Então, inovação é tudo aquilo que você consegue modificar, melhorar na sua empresa, gerando valor. Pergunta que muitos líderes nos fazem é assim: ok, mas só eu que penso em coisas novas aqui dentro da minha empresa, como é que eu vou fazer com que essas coisas aconteçam? Eu não tenho ajuda dos outros colaboradores, eu não tenho ajuda da minha equipe. Como é que eu faço com que a minha equipe, a minha empresa pense dessa forma inovadora, de querer inovar? E aí, na verdade, a gente tem que fazer uma análise até com o gestor se o que ele acha é real, né? Às vezes ele tem essa impressão que ele tem um posicionamento inovador e não é verdade. Só pegando um gancho, tá, Wagner? Quando a gente fala de um líder inovador, tá, gente? A gente tem que pensar que é todo um processo cultural da empresa, né? Eu já atendi clientes onde bons líderes conseguem trazer a equipe para próximo, conseguem pensar em inovação e não tem, de certa forma, o apoio da alta gerência. E isso é um impacto muito grande quando a gente pensa em inovação. A gente tem que pensar o quanto é importante isso se tornar parte da empresa. Porque, assim, eu atendo clientes onde o líder é inovador e tem uma equipe legal, uma equipe engajada, e isso tudo esbarra na autodireção. E se essa cultura não estiver atrelada à autoliderança, a gente sempre vai encontrar uma barreira grande e forte, não só para esse líder, como para essa equipe. Porque não adianta eu pensar em inovação se a empresa não vive inovação. Eu não sei se isso faz sentido para você, Wagner, o que eu acabei de falar. Não, total. Nós temos até um treinamento sobre liderança e inovação que a gente leva para as empresas, né, para líderes, justamente trazendo todo esse tipo de informação, né, como acontece hoje no mercado brasileiro, como você transformar a sua equipe numa equipe inovadora. E um dos pontos que a gente vê mais críticos assim nas empresas, né, é que o brasileiro, eu acho até que tem países como a Argentina que é pior do que o Brasil nesse sentido, mas o brasileiro tem uma cultura que a gente diz que é a cultura do líder heróico, né? Nós temos uma cultura de que alguém vai assumir uma posição, seja na política, seja na empresa, seja na nossa vida cotidiana, que alguém vai assumir uma posição que vai resolver todos os problemas. Aquela pessoa é a nossa referência para tomar decisões, para ter as ideias, para resolver os problemas. Então o brasileiro tem muito essa cultura do líder heróico, que é um ponto que a gente discute muito, inclusive no treinamento, da importância de equilibrar esse líder heróico com outros tipos de posicionamento dentro da empresa. Porque senão você não consegue implantar
essa cultura dentro da empresa, nem na alta gestão, nem na direção da empresa e nem com a equipe do gestor, né, do líder. Né? Não basta ser um gestor, tem que ser um líder. Então, Wagner, assim, você falou uma coisa aí que é interessante, que é bastante interessante, né? Sobre o líder heróico. O que seria esse líder heróico? O líder heróico é aquele líder, como eu falei rapidamente, né, que ele veste a camisa de super-herói mesmo. Resolve todos os problemas. Se a empresa está com alguma situação na venda ou crítica na produção, na operação, ele acha que ele é que resolve tudo, né? Ele põe as ideias dele em prática para tentar resolver. Ele, em geral, não ouve muito o restante da equipe, porque ele acha que é uma responsabilidade dele. Isso é uma sobrecarga muito grande, inclusive para o líder, né? É aquele líder que não tem tempo para a família, na maior parte das vezes, não tem tempo para, às vezes, nem para estudar, para se aperfeiçoar. Poderíamos falar que seria um autocrático? Sim, ele é o líder heróico que se posiciona realmente como a pessoa de referência, como se não houvesse outras pessoas na equipe dele capazes de ajudá-lo na solução de problemas. A verdade é aquela sensação de que se eu não estou, o trabalho não anda. Exatamente. Então, assim, se vocês pensarem assim, né, imagina, talvez vocês conheçam aí uma pessoa, né, que é aquela que acha que faz o trabalho melhor do que todo mundo, que se não for do jeito que ela quer, não tá bom. Então, ela se posiciona dessa maneira. Gente, isso aqui realmente é um bate-papo, tá? Eu acho que é trazer a realidade das pequenas empresas para o nosso dia a dia. O intuito é esse. E assim, falando nesse líder aí, como o Wagner está falando, eu vejo muitos donos tendo essa postura, né? O dono que quer entender e fazer todo o operacional da empresa, porque se ele não tiver de olho, a empresa não vai andar. Existe aí uma grande diferença, né? Quando a gente fala do líder, esse cara que olha para o negócio dele e às vezes não respeita as lideranças que ele mesmo colocou. As empresas têm que ter uma visão de que a liderança hierárquica não é a única liderança que existe. A liderança heróica tem uma série... É claro que tem momentos de importância, mas se isso se torna o dia a dia da empresa, né, você acaba tendo uma série de problemas de inovação. Tudo, né? Exatamente. Ele vai ser um líder que ele vai tomar as suas decisões, né, sempre unilateral. Enquanto aí a gente fala também, que já é muito falado, do pós-heróico, né? Que são aqueles líderes facilitadores, são aqueles líderes que traz a equipe, que traz o grupo, que traz todo mundo para o bate-papo, para a discussão, para as decisões que podem ser tomadas de forma diferente. E aí entram as ideias, aí entram as inovações, aí a coisa fica mais leve, né? Porque a gente está falando aqui de inovação e liderança, né? Então é muito claro assim, como se você tem um líder heróico que ele acha que resolve tudo, que todas as ideias têm que partir dele, você não vai ter uma quantidade de ideias suficientes para você ter inovações dentro da sua empresa. É numericamente impossível. Por isso que no treinamento passamos metodologias e ferramentas de como fazer com que o grupo gere o máximo de ideias possíveis, né, para gerar inovação. Porque nenhuma ideia é ruim. Você falando isso, Wagner, me veio à cabeça aquela questão do coach, né? Quando você pensa no líder pós-heróico, naquele líder que traz todo mundo, né, para dentro, você pensa em quê? Você pensa em perguntas, né? Perguntas, elas convidam as pessoas a estarem dentro do processo. A pergunta bem feita, ela convida de forma diferente a todos participarem do processo, trazerem ideias, sem julgamento, sem crítica. Então, assim, eu como líder, né, e aí um líder pós-heróico, como eu
trago, como eu pergunto e como eu incentivo essa equipe, né? É provocar as pessoas com perguntas. A teoria de Sócrates, maiêutica socrática, que é justamente você usar as perguntas, né, que a ironia é você se colocar de uma forma, fazer, né, uma pergunta provocativa, contrariando aquilo que a pessoa está dizendo, mesmo que você acredite na pessoa, né? Parece algo sarcástico, mas não é. Então é você justamente fazer perguntas para levantar o questionamento, né? Para provocar o outro a pensar em outras possibilidades que não aquela que está sendo colocada em determinado momento. Na verdade, brincando aqui, me veio à cabeça assim, explorar território, né? Como eu exploro novas ideias, como eu exploro território individual de cada um, né? Você, com as perguntas, provocar que a pessoa tenha um outro ponto de vista, né? Para trazer um pensamento diferente. Então, assim, para quem trabalha comigo há muito tempo, me ouve falando algo já a vida toda, né? De que nenhuma ideia é ruim, né? Então, exponha uma ideia, porque mesmo que aquela ideia não seja utilizável, cabível num determinado momento, ela vai provocar também em outras pessoas que a ouviram novas ideias ou uma modificação daquela ideia. E você, está gostando deste conteúdo? Veja a continuação então no próximo vídeo. E nos ajude, dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Obrigado.